Tem uma coisa curiosa acontecendo na internet. Todo mundo quer crescer, mais seguidores, mais alcance, mais números. Como se o próximo número maior fosse finalmente resolver alguma coisa. Mas talvez o problema não seja a falta de gente vendo. Talvez o problema seja outra coisa. Porque crescer não é a mesma coisa que influenciar. Aparecer não é a mesma coisa que comunicar. E ter muitos seguidores não significa necessariamente ter autoridade. Talvez por isso tanta gente esteja falando cada vez mais e sendo ouvida cada vez menos. No episódio de hoje, a conversa é sobre essa diferença entre aparecer e se posicionar, entre números e influência, entre crescer e construir algo que realmente tenha valor. E talvez a frase que resume tudo seja essa: você não precisa de mais seguidores. Você precisa de estratégia e entender tráfego pago não melhora conteúdo ruim. Por isso, seja muito bem-vinda ao Vírgula, Vanessa Rodrigues. Maravilhosa, falou tudo, exatamente Já podemos isso. encerrar, então? Podemos Tchau. encerrar, é sobre isso. Porque, gente, é uma loucura as pessoas que me procuram esperando o milagre da multiplicação dos pães. Né? Não tem uma estrutura digital, não tem nada. Não comunica, não se posiciona e querem seguidores, querem aparecer para mais pessoas e preciso vender também ao mesmo tempo. Perdidos, né? São perdidos. E as pessoas que vêm buscar isso, elas não sabem contratar o nosso serviço. Então elas ficam muito perdidas porque existe um monte de coisas, a ilusão de dinheiro rápido, vou começar a investir com tráfego pago que já vai dar certo. Vou fazer entrar umas trends que eu já vou aparecer e um monte de gente vai começar a me seguir e eu vou começar a vender. E não é por aí, né? Tudo parte de uma estratégia. E eu sempre digo que o tráfego pago, sem uma estratégia digital, um posicionamento, um conteúdo relevante, com todos os dias alimentando, nutrindo suas redes, você vai conseguir sim ter bons resultados quando você começa a investir, colocar dinheiro para anúncio. Se você não faz isso, o milagre não acontece. E que vai muito além. As pessoas elas acham que é só isso no tráfego pago. E como que você trabalha com esses contatos quando eles chegam até você? E quem já é seu cliente? Como que você se relaciona? Então, tudo isso, Vê, é fundamental e eu acho que as pessoas precisam saber. Então, acho que essa nossa conversa hoje vai ajudar muita gente a compreender o quanto o tráfego orgânico com o tráfego pago, eles estão diretamente relacionados para impulsionar resultado. Maravilhoso. Então, você entendeu do que se trata o episódio? Então, fica aqui com a gente, porque se você está nas redes sociais, divulgando o teu trabalho, divulgando o seu serviço, o seu produto, você precisa entender o que essa dobradinha faz, conteúdo com tráfego pago. Então, até para você já saber, esse episódio de hoje ele tem um tom de bate-papo muito além do que os demais, porque hoje a Vanessa está aqui como minha parceira, a gente é parceira de trabalho, né? Eu atendo a parte de conteúdo, a Vanessa de tráfego, eu vou pedir para ela apresentar para você. E a gente decidiu fazer esse episódio justamente para trazer clareza para você que não entende o que um conecta com o outro, como que um não fica sem o outro, porque tudo depende de uma estratégia conjunta e que faz tudo fazer sentido. Então, Vanessa, por favor, se apresenta para quem está nos assistindo, para saber por que que você veio aqui conversar comigo, bater esse papo comigo sobre você não precisa ter mais seguidores. Ah, legal. Bom, sou a Vanessa Rodrigues, tenho uma caminhada longa, já trabalhei com a Vi em televisão, sempre na área de marketing, na área de comunicação, e eu sempre fui muito voltada para a mídia, defesas de mídia, técnicas, números, sempre fui apaixonada pela parte numérica. E eu cheguei num ponto da minha carreira que eu falei, eu não entendo nada do digital, eu me sinto uma analfabeta. E naquele momento era referência de mídia offline.
eu parei, larguei o mundo corporativo e falei, vou estudar o digital. Estudei, veio pandemia, tudo aconteceu, e eu voltei para o mercado de trabalho e falei, vou trabalhar com tráfego pago, porque eu fiz vários cursos, implementei, abri e-commerce, lancei produto digital, testei tudo na prática para ver como que cada um funcionava, todo o percurso, toda a experiência do usuário, toda a construção dessas estruturas. Inclusive, produzir conteúdo eu também produzi, porque eu queria saber como que isso funcionava e como que era essa dinâmica. E na pandemia ainda não tinha essas inteligências artificiais que vão lá e fazem e facilitam. Não, era muito tempo de pesquisa, que é isso a produção de conteúdo. Você precisa pesquisar, validar. E aí, ano passado, abri minha Trafegar Digital, meu próprio negócio. Não falo que eu sou uma agência, porque eu falo que eu digo eu dou orientação para as pessoas. Então é muito uma consultoria do que uma agência que entrega o trabalho comum que as pessoas procuram, de criação, e não é isso. Eu entrego a gestão estratégica do tráfego pago, executo, mas eu não faço a parte que você faz, e faz muito bem, né? Que é toda a estratégia de conteúdo, como que vai ser produzido cada conteúdo, cada vídeo, pensando organicamente, pensando na estratégia do cliente, o que que esse conteúdo quer informar. Uma coisa que você usa muito, eu acho que faz todo sentido, porque a gente também usa no tráfego pago, que é qual a intenção com este anúncio? Qual a intenção com este post, com este vídeo que eu vou gravar? Qual que é a minha intenção? Quando eu falo de tráfego pago, Vi, eu também, qual que é a intenção que eu quero causar nas pessoas quando elas olharem o meu anúncio, quando elas estão rodando o feed? Então, a intenção, ela está nos dois tráfegos. E eles não andam separados. Por mais que algumas pessoas, mas e se eu colocar muito dinheiro? Você vai gastar muito dinheiro, porque você vai precisar fazer mais esforço para que os algoritmos entendam o que você de fato está oferecendo, né? Então, acho que a nossa dobradinha ela faz muito sentido para ajudar realmente quem tem dúvida no que contratar ou acha que contrata só você e vai ter todos os resultados de vendas, porque quando eu quero me colocar na rede social, se eu sou uma empresa, ela vive do lucro, das vendas. Então eu estudei tudo isso, foi assim que eu vim parar no tráfego orgânico. Vai fazer 1 ano que ela está oficialmente lançada, a Trafegar Digital, e é muito legal porque já tem alguns cases de clientes que fazem tudo que você orienta, vai ajustando estratégia, vamos ajustando conteúdo, vamos ajustando abordagem, vamos fazendo a gestão desses contatos que estão chegando para a gente gerar mais qualidade. Então, tem sido muito legal. E uma coisa muito interessante no tráfego pago, que quando você ajusta a estratégia, tem um monte de seguidor que sai. Mas por que eu estou Tô perdendo perdendo. seguidor? Porque a Não, gente está ajustando a tá estratégia para o qualificando. público que realmente possa ser um futuro cliente seu. Então, se essas pessoas estão saindo, é porque você não estava comunicando o que de fato você oferece, né? Então, isso é super comum. Às vezes, quando você olha para as métricas de vaidade, isso acontece. Aí começa, ai, não, estou desconfortável porque a gente está perdendo. Mas veja, a gente está perdendo para ganhar, né? Então, isso é muito legal e desde que eu me apaixonei, né, mergulhando no digital, eu tenho buscado parcerias de gente que realmente queira fazer essa diferença na vida do cliente, porque o ajuste da estratégia, trabalhar com estratégia, com direção, você vê os olhinhos do cliente brilhar porque você mostra o resultado. E isso para mim é incrível, não tem preço que pague você ver o resultado acontecendo e o cliente crescendo onde ele quer chegar. Maravilhoso. Você sabe que você falou umas 5 coisas aí que eu já queria falar também. Falei, a gente precisa falar disso, a gente precisa falar disso, a gente precisa... É sim, porque as ideias vêm, né? Vem. E uma questão que você colocou, que eu acho que a gente pode começar falando sobre isso, foi sobre essa questão que você falou dos seguidores que saem, porque tá conectado diretamente com o título do nosso episódio, que é Você Não Precisa de Mais Seguidores. Porque isso é comum, né, Vanessa? Você sabe, você vê isso acontecer quando chega um novo prospect ou um novo cliente. É comum que as pessoas cheguem até nós
e a preocupação seja isso, trazer mais seguidores. Claro que a gente não tira a importância de ter Uhum. muitos, de conseguir mais seguidores, por quê? Porque trata-se de um funil. Isso Então, mesmo. quanto mais pessoas você atingir lá na boca do funil, aí quando ele vem aqui para o meio, mais pessoas você vai se relacionar e poder apresentar de fato o teu serviço, e mais pessoas falando já ali do fundo do funil vão Uhum. fechar o negócio com você. Isso Então, mesmo. sim, é importante você atingir uma grande parcela de pessoas. Porém, isso não significa que você precisa ter todas essas pessoas quem você atinge como seus seguidores, porque isso impacta diretamente no engajamento orgânico daquela conta, e quanto mais isso é impactado, menos ele é distribuído organicamente. Então, antes de continuar minha fala, vamos explicar a diferença entre orgânico e pago? Vamos. Então explica. Então vamos lá. O tráfego orgânico ele tem uma estratégia muito atrelada e hoje está muito legal porque desde julho do ano passado o Google ele começou a entregar nas buscas o Instagram das pessoas, que antes as redes sociais não eram entregues nos buscadores, né? Eles bloqueavam, era como se fosse um concorrente. E desde que o Google começou a entregar isso, eh, quem já vinha trabalhando, que não é todo mundo, muita gente ainda está se adaptando, trabalhar palavras-chaves, termos que as pessoas podem procurar o teu serviço, como que elas vão te encontrar, como que elas costumam. O tráfego orgânico ele está ligado diretamente ao conteúdo, aquilo que você entrega de graça, uma informação valiosa, você dá dicas, como que você constrói isso que você vai alimentando diariamente ou algumas vezes por semana, né? Daí vai da estratégia de cada um ali no teu feed, nos teus stories. E tudo isso vai te dando o tráfego orgânico. Você não paga para postar, você não paga para aparecer. O algoritmo vai ver o quanto os teus conteúdos estão tendo relevância conforme é procurado. As pessoas estão indo, estão navegando e elas estão rolando para conhecer mais, clicando para conhecer mais do teu conteúdo, aprofundando porque você entrega um pouco de profundidade, seja nas redes sociais, no site, no blog, tudo isso ainda funciona. E cada vez mais por conta das inteligências artificiais, que elas também estão começando a entregar, não as redes sociais, mas os conteúdos de site, de blog, enfim. Tudo isso a gente chama de tráfego orgânico, tudo que você não paga de conteúdo produzido, né? Você alimenta e informa gratuitamente. Você dá informação, e informação hoje é valiosa, né? A gente tem que cuidar com os fakes, mas hoje a informação é valiosa. Já o tráfego pago, eu vou chegar em pessoas que têm relação ao teu público. Então, se eu quero vender jeans para homens, para que eu vou fazer conteúdo, Vanessa, de jeans para homem? Como eu vou ser relevante com isso? Você precisa ter uma estratégia para falar sobre moda, para falar sobre tendência. Você consegue ter uma série de abordagens para que você chame a atenção desse universo masculino para comprar o teu jeans. E aí você vai chegar para mim, eu preciso aumentar a venda e o meu público é 35 mais e eles estão na região sul e sudeste. E aí são pessoas que viajam muito, porque a minha calça jeans ela é cara. Então são pessoas que viajam, que gostam de coisas diferentes, com novas tecnologias. O que eu vou fazer? Eu vou procurar pessoas dentro das plataformas que tenham maior interesse em consumir e principalmente, poder aquisitivo para comprar o teu produto. Então eu consigo filtrar os públicos, eu vou, pincelar no mapa, é praticamente isso, pincelar no mapa pessoas que têm tendência a comprar, que já gostam de coisas de marca, coisas de valor, e aí eu vou apontar. Então, para eu chegar em pessoas que tenham maior potencial de compra do seu serviço ou do seu produto, eu preciso investir. E eu só vou chegar nessas pessoas a partir do momento que eu invisto e traço o meu público. E essas campanhas, a gente tem a intenção, tanto quanto o orgânico, que o orgânico é mais para informar, para deixar as pessoas seguras, para mostrar o que acontece, que é o relacionamento. Dentro do pago,
Eu vou chegar em pessoas que, olha, você tem essa dor e eu tenho isso para resolver a tua dor. Compra aqui comigo. É o funil de vendas, fazendo as pessoas escorregarem pelo meu funil até a conversão. Então, elas vão sendo reimpactadas pelo funil de vendas. Essa é a maior diferença que eu vou chegar com o tráfego pago somente nas pessoas que me interessam. E aí vem uma grande sacada, Vi, que hoje eu vejo muito gestor de tráfego não fazendo. A carteira de clientes que cada cliente tem hoje, quem já é teu comprador? Quem já é acostumado a fazer recompra? Você tem os dados dessa pessoa, o e-mail ou o telefone? Eles são os melhores Não, eu não referências. tenho. A maioria me responde: eu não tenho. Ai, Quando eu subo a lista de cliente para as plataformas, o que acontece? Eu digo, Meta, Google, esse é o meu cliente ideal. Eu preciso de mais pessoas parecidas com esse perfil. Então, me dê mais disso, que a gente chama de público semelhante. Alguns gostam dos termos em inglês, que é o lookalike. Eu chamo de semelhante. Até a plataforma chama de semelhante. Então, a gente consegue produzir o mais parecido possível com o que você já tem. O aprendizado dessas campanhas é muito mais rápido, porque ela entende. Se você já entrega isso no orgânico, esse conteúdo que ele já responde essas perguntas, as dúvidas, o algoritmo já está muito mais treinado e ele vai te entregar o resultado de venda muito mais rápido. Vai te entregar contatos com muito mais qualidade para você, eu digo, só chutar para o gol. E quando a gente não tem isso, a gente chama de público frio. Eu vou testar públicos para ver qual que está me gerando mais conversão, mais venda. Se o cliente não faz o acompanhamento depois que ele clicou, entrou em contato, como que eu vou saber o que de fato está dando resultado se o cliente não consegue medir isso? Por isso que tem muito cliente que eu digo, você precisa começar com um CRM. Porque a gente precisa entender o que acontece depois do clique no anúncio, que é a gestão de leads qualificados, leads não qualificados, converteu quanto tempo para fechar um negócio, se é um agendamento de consulta ou se é uma compra que não é por impulso, que ela demora, quanto tempo demora, né? E aí eu vou medindo os resultados. Então, cada cliente tem a sua peculiaridade. Então, o tráfego orgânico e o tráfego pago, a maior diferença é o orgânico eu fico entregando conteúdo de valor de graça. E o tráfego pago, eu pago para eu chegar em pessoas específicas. boa. Antes de seguir, eu preciso falar do look de hoje. Escolhi um conjunto de calça e colete de courino na cor burgundy, da Nova Ideia. E não foi por acaso. Quem me acompanha sabe que eu sempre digo, tudo comunica. Comunica a forma como a gente fala, como a gente se posiciona e também como a gente se apresenta. E num episódio que fala justamente sobre presença e posicionamento, esse look conversa perfeitamente com o tema. Obrigada, Nova Ideia, que veste o Vírgula Podcast com tanta personalidade. Porque aqui, no final das contas, é sempre vírgula por vírgula. Perfeita essa simplificação de toda a explanação maravilhosa que você colocou. E é interessante você também trazer alguns pontos dessa sua fala, porque continuam com o caso que eu estava contando ali, né, anteriormente. Então, voltando naquele raciocínio do você não precisa de mais seguidores. Não necessariamente. A não ser que eles sejam construídos dessa forma, pincelados, aí sim, ou com o orgânico bem entregue, ou com o pago bem feito, bem personalizado ali o perfil. Por que eu estou dizendo isso? E agora eu quero dar um exemplo prático que aconteceu comigo. Quem me acompanha há mais tempo, eu acho que você já vem da outra conta, né, Vanessa? Sabe que eu fiz um movimento de uns 3 anos para cá, mais ou menos, de criar uma nova conta no meu Instagram. Porque a antiga, veja, gente, lá atrás, quando a gente começou essa história nas redes sociais, a gente tentava de tudo um pouco. Sim. E lá na minha conta antiga, eu cheguei a comprar seguidores. Porque
naquela época, quando eu estava aprendendo sobre o marketing digital, eu acreditava que eu precisava de mais seguidores. Então, na conta antiga, que era Vi Magalhães X a conta, eu comprei seguidores. Quando eu entendi que isso manchava o algoritmo, por quê? Para você entender como que funciona. Quando você posta uma coisa, o Instagram entrega para uma pequena parcela de seguidores. Se esses seguidores interagirem com esse conteúdo, entenderem que é legal, o Instagram vai dizer, que legal, é um conteúdo bom, vale a pena ser entregue para mais pessoas. Aí ele abre um pouco aquele target ali. É entregue para mais pessoas da sua base. Que normalmente não são as pessoas que são frequentemente impactadas pelo teu conteúdo, mas elas te seguem. Mas elas seguem isso mesmo. Exatamente. Se essas pessoas também gostarem do conteúdo, pô, que legal esse conteúdo da Vi, curtir, comentar, compartilhar, salvar, aí o Instagram, o algoritmo entende. Então esse conteúdo é bem bom mesmo. Deixa eu entregar para pessoas que não seguem a Vi. Aí ele entrega para pessoas que não seguem você. Porém, se você, vamos lá na conta antiga, comprou os seguidores, o que acontece? Ninguém ali é de verdade. É um monte de perfil nada a ver, fake, que não tem nada a ver com o teu conteúdo. Então, quando o Instagram passa da bolinha do meio ali, que são as pessoas que mais interagem com o seu conteúdo e vão para a bolinha maior, é para esse povo que o conteúdo é entregue. Ou seja, eles não vão interagir e o seu conteúdo não vai ampliar para fora da sua conta. Você perde a relevância, na verdade. Exatamente. E quando eu entendi isso, que foi coisa de uns 3, 4 anos atrás, eu deletei a conta. Eu fiz uma opção de continuar só com a conta da Texto, porque ela estava limpa. Porém, ainda, aí é outra conversa, dá pra gente abrir um outro episódio aqui pra falar. Quando eu entendi que era melhor eu ter uma marca Vi Magalhães, é a Vi Magalhães a autoridade que está falando e não a Texto Fria que está falando, quando eu entendi isso também, né, eu fui e abri outro perfil, que é esse que eu tenho hoje, que é o Vi Magalhães, com 4 S's, o Vi Magalhães. Esse conteúdo, essa conta, Vanessa, para quem me segue desde o comecinho vai lembrar, eu falava do tijolinho a tijolinho. Aqui, ó, não é por menos que isso aqui, tá, gente? Esse cenário tem tijolinhos por causa dessa história. Isso aqui também tá na minha apresentação institucional de prospecção. Eu uso a analogia da construção, tijolinho a tijolinho. Então, quando eu comecei a conta 3, 4 anos atrás, essa nova conta, cada 100 seguidores que eu alcançava, eu ia lá e colocava um post-it atrás de mim. Você lembra disso? Eu colocava um post-it atrás da minha já tô destruindo o cenário aqui, da minha mesa, né? E aí aquilo ali, e eu sempre colocava tijolinho a tijolinho. Por que tijolinho a tijolinho? Porque aqueles seguidores, assim, de 100 em 100, conquistados a duras penas, a conteúdo que realmente foi pensado para estar ali, eram muito celebrados por mim. Só que aí, um belo dia, eu viralizei. Só que não foi tão maravilhoso assim, Não? Vanessa. Não. Você sabe por quê? Por quê? Eu viralizei sem querer, literalmente, sem mesmo? querer. Sem a intenção, ó lá. Aí, vamos lá. Começa a outra história agora. Eu abri um TikTok e no TikTok eu falei assim, aqui, tanto que tá escrito, meu lado B de blogueira. A intenção lá era falar sobre outros assuntos e não sobre o meu assunto principal lá da minha conta Vi Magalhães. Não era sobre trabalho, era sobre assuntos aleatórios. E eu viralizei com um vídeo onde eu falava da Bia. Eu tava lavando louça, não sei se você já viu esse vídeo. Eu tava lavando louça, colocando a louça para lavar na lava-louça e falando da história da Bia e tal. Fazendo uma analogia um paralelo com a situação dos Rio Grande do Sul, daquelas enchentes que teve, sabe? E aí esse vídeo viralizou. Ele bateu mais de 4 milhões de views. Meu Deus! Muitos mil comentários, muitos mil curtidas.
E alguém, uma conta grande do Instagram, ele viralizou no TikTok. Uma Aham. conta grande do Instagram baixou esse vídeo e postou no Instagram. E me marcou. Jura? E E aí, viralizou no Instagram viralizou. também. Aí, da noite para o dia, eu abri minha conta. Tinha. No Instagram não viralizou tanto quanto no TikTok. No TikTok eu bati 37 mil seguidores. No Instagram foi para 11 mil. Na época eu tava acho que com 3 mil, foi para 11 mil. Foi para 10 mil, na verdade. Ou seja, na minha conta hoje tem 5 mil pessoas aproximadamente interessadas no assunto da Bia. Que é Hum. um assunto que eu já tinha decidido não trazer mais com frequência, justamente porque esse não é o meu objetivo. Eu falo, sim, sobre a história da minha filha sempre com bastante frequência, mas assim, coisas pontuais, não é o assunto principal do meu Instagram. Então isso, aí por que eu contei toda essa história? Porque entrou um monte de gente, mas entrou um monte de gente que não está interessada no que eu falo. Está interessado em outro assunto com o qual eu não quero falar. E aí eu quero fazer esse paralelo com as trends. Porque as pessoas pensam que tem que fazer trend, porque é isso que atrai gente. Mas atrai que tipo de gente? Que tipo de gente? Então, eu acho que quando a gente fala de conteúdo, a gente precisa estar muito embasado para entender que você, primeiro, precisa saber onde que você quer chegar, Uhum. o que você quer entregar, o que você tem de valor para entregar, para trabalhar isso, como a Vanessa falou, oferecendo conteúdo de qualidade, de profundidade, de forma gratuita. E aí, para chegar no que é qualificado, a gente trabalha o tráfego. E eu quero engatar isso numa coisa que eu sempre falo também nas minhas reuniões de prospecção e eu quero que você desenvolva. Tráfego pago não faz milagre com conteúdo ruim. Não, faz mesmo. Se o conteúdo ele é raso, se o conteúdo ele só tem o post, só tem o vídeo, não tem legenda nenhuma, e vamos lá, tá focado 100% em venda. Tudo que você posta é compre, promoção, compre, aí foto do produto, preço do produto. Não tem nada que faça com que a pessoa deseje o teu produto, que você leve alguma informação. Por exemplo, eu vendo, vamos falar do nosso serviço, vai. Eu vendo tráfego pago. Se eu só falar: "Venha fazer tráfego pago, agende uma consultoria, agende uma reunião, agende uma avaliação". Se eu só ficar falando disso, as pessoas vão continuar sem saber o que que é o tráfego pago, porque eu tenho clientes, muitos médicos, que falam: "Para mim é tudo a mesma coisa". E aí quando eu digo: "Não, gente, eu vou conseguir te ajudar, mas o teu Instagram, as tuas redes, e se você já tem site, se você tem blog, perfeito. Mas o teu Instagram, que é por onde a gente vai gerar mais leads, eles geralmente geram mais leads, alguns outros segmentos que precisa estruturar site, mas os médicos, principalmente, como eles não sabem, eles ficam esperando, sabe o filme A Espera do Milagre? É mais ou Uhum. menos isso. Vanessa não faz milagre. Eu falo, se eu fizesse milagre, a gente já estava multimilionária, né? Já tinha feito milagre para minha vida. E o mais interessante é que, vou pegar uma frase que das nossas conversas eu falei, essa frase, Davi, eu vou adotar para as minhas reuniões, porque eu achei muito sensacional. A frase é minha, hein? A frase é Davi. Nem sei qual que é, mas é minha. Aham. Se o teu conteúdo está ruim, o tráfego pago vai mostrar o teu conteúdo ruim para Para mais pessoas que pessoas. poderiam comprar o teu serviço. Só que daí elas vão chegar no teu conteúdo e vão ver que é raso, não tem profundidade, não passa segurança, não passa credibilidade. Aí, o tráfego pago não dá resultado. Mas o teu conteúdo não tá bom, você precisa melhorar, você precisa de uma estratégia, você precisa melhorar, né? Então, vamos melhorar? Vamos começar a entregar relevância, dicas. Eu tenho um cliente de malas e bolsas. Vamos entregar conteúdo, vamos entregar relevância, como organizar uma mala. Enfim, tem tantas dicas que você pode acrescentar ao seu produto e fazer as pessoas, nossa, eu vou lá porque elas vendem tudo que eu preciso para minha viagem. Vende bolsa, vende a necessaire, vende um negócio para
guardar os dólares, organizadores de mala. Tudo isso vai fazer gerar valor. Vai trazer a confiança, vai mostrar que você não está ali só querendo vender, vender, vender. Porque aí quando eu vou entrar com o teu dinheiro que você está investindo para ir em pessoas que têm um poder aquisitivo para comprar o teu serviço, elas vão chegar no teu perfil e vão dizer, não gostei. Aí o tráfego pago ele deixa de ser o milagreiro, porque ele não converte. Mas não converte por quê? Aí eu começo a fazer o trabalho. Levei pessoas, o volume de pessoas, que era para ter feito pelo menos X vendas. Então o problema não está nas campanhas, não está no público, não está nas artes, não está no que a gente desenvolveu para o tráfego pago. O problema está depois disso. Depois disso é o quê? Eu vou clicar, eu vou querer saber como que tá o perfil, qual que é a autoridade dessa pessoa, onde que fica, atendimento. Tudo isso influencia. Mas se as minhas redes não têm um conteúdo bom, é sobre isso, Vi. É a tua frase perfeita. O tráfego pago ele vai entregar aquilo que já tem. Se o conteúdo tá bom, tá profundo, tem relevância, tem interação. Gente, rede social é onde você se relaciona com a sua audiência, é onde você se relaciona com o seu cliente. Ou alguma pessoa que está ali, ela ainda não conseguiu comprar o seu serviço ou o seu produto, mas ela está aspirando chegar o dia, o momento em que ela consiga obter aquilo. E aí, se você é raso, não tem estrutura fortalecida, é meio perdido, posta de vez em quando, você não gera credibilidade. E quando eu vou falar do teu negócio, você que é o expert, a gente vai traduzir isso. A Vi traduz, eu entrego para as pessoas, eu faço chegarem mais pessoas e pessoas que tendem a comprar o seu negócio. E a Vi organiza tudo isso e deixa atrativo. Para quê? Para que a gente possa ter a autoridade, a frequência, e o principal hoje, que os algoritmos vivem mudando, né, Vi? Agora o Instagram, ele não dá mais tanta relevância para a quantidade de curtida. Que curtida a pessoa nem tá vendo, tá ali só com o dedinho automático, né? O que ele tá avaliando hoje? Relevância. A quantidade de comentários, quanto você responde e também o quanto você interage no DM para quem não manda mensagem ali no comentário. Então, quanto mais você estimula as pessoas a te fazerem uma pergunta, então tudo tem que ter uma intenção. Isso vai fazer com que as pessoas queiram interagir, que as pessoas tenham mais interesse, mostrem interesse no que eu estou falando. Então, tudo isso acaba sendo impactado, né? Então, o tráfego pago, gente, ele não faz milagre. Eu, quando vou fazer reunião com o cliente, eu falo, eu não faço milagre e eu não vou te prometer 30, 40, 100 leads. Não. Vamos olhar a sua estrutura, assim como já aconteceu de um cliente vir para mim, não, eu quero te contratar para tráfego pago. Fui olhar as redes sociais, uma bagunça. Eu falei, Vi, pega que ele precisa de você antes. Antes disso, eu não tenho condições de fazer tráfego, porque ele vai gastar dinheiro e vai ficar frustrado que o tráfego pago não dá resultado. E isso é a coisa mais comum que acontece, Vanessa. É. Eu já perdi cliente por chegar para mim e falar, eu achava que você fazia tráfego. Eu não quero esse trabalho, eu quero só o tráfego. E aí eu falo, tá, mas você já tá produzindo conteúdo? Já tá realmente com uma estratégia alinhada? Não, eu só quero fazer a divulgação, a propaganda. Não, não é por aí, né? E eu vou pegar o gancho do que você falou novamente sobre intencionalidade, né? Eu trago muito realmente isso no meu conteúdo e com os meus clientes. Seja intencional em tudo que você vai fazer. E não é só no Instagram, não, é na vida. Na vida, gente, pelo amor de Deus. É na vida. Só que no Instagram, eu costumo muito trazer assim. Eu vou contar uma história rapidinho de um cliente que eu tive certa vez, que todas as vezes, Vanessa, que eu fecho um cliente recorrente, mensal, porque eles são serviços separados. Tem a estratégia de conteúdo, onde eu faço estudo daquele cliente, entrego a estratégia para ele, e aí depois tem o executar essa estratégia pelo serviço mensal, né, que é o social media.
E aí, quando eu fecho um cliente recorrente, eu faço uma imersão story. Por que que eu faço uma imersão story? A Vanessa respondeu já. Porque rede social é relacionamento. No feed, a gente conta o que precisa ser contado. Mas é no stories que a mágica funciona. É lá que a gente cria conexão com quem segue a gente. Que a gente conta a nossa história ao longo do dia. Stories serve para isso. Para você contar a sua história ao longo do dia. As pessoas gostam dessa novela. Deixa eu ver quem é a novela Vi Magalhães, que é a novela Vanessa Rodrigues. Quem é a novela da sua marca, né? Quais são os personagens? A gente não precisa ir longe. O Toguro tá aí super viralizado com a CIMED, porque ele virou head de marketing da CIMED por isso, por contar histórias. E ele tá lá contando uma novela da família CIMED. É isso para isso que serve os stories, né? Então, quando o cliente chega, eu faço essa imersão story, eu conto ali qual é o objetivo, como fazer, o que fazer já, porque como eu fiz a estratégia, eu já sei a rotina dele, eu já sei o que ele quer comunicar, e eu explico para ele sobre intencionalidade. Um exemplo que eu sempre dou é o do cafezinho. Tem gente que, para encher linguiça no Instagram, tira a foto do cafezinho e posta. O que você vende café? O que você quer vender? Você vende café? Vende xícara? Fala sobre mesa posta? Qual é a sua intenção? O café por si só não comunica absolutamente nada. Agora, se você está, por exemplo, vou pegar um exemplo simples. Se você está desenvolvendo, vou dar um exemplo meu, desenvolvendo uma estratégia de conteúdo e no meio dessa estratégia me deu uma vontade de tomar um cafezinho, eu vou lá na cozinha, pego um cafezinho numa xícara bonita, posto o café, porque a xícara é bonita, o café, ok, chama atenção, mas eu escrevo desenvolvendo estratégia para um cliente da área da saúde que me procurou por isso, por aquilo. Eu estou colocando uma intenção naquele story. Eu estou comunicando que eu faço estratégias de conteúdo. Isso é ter intenção. E isso é uma forma bem simples de ter intenção, porque existem formas mais elaboradas de ser intencional, né? E aí, voltando nesse cliente, eu fiz essa imersão com ele e dei várias ideias para ele, né? E uma das coisas que eu falei é que para humanizar o perfil dele, por causa da novela, as pessoas gostam da novela, na novela tem humanos e tem ser humaninhos também. Então, eu falei para ele, que legal que todos os dias pela manhã você tem uma rotina com seus cachorrinhos. Então, poste alguma coisa com eles. Uhum. E aí ele passou a postar todas as manhãs a rotina dele com os cachorrinhos e só. Ok. E era um profissional da área da saúde. Eu Sim. falei, Veja. veja bem, não é por aí. Isso não é ser intencional. Inclusive, sobre a questão da humanização, um parêntese, é 20%. 20% sobre coisas pessoais, 80% sobre o que você faz, o seu trabalho. Se você desequilibrar essa conta, você vai mudar o eixo principal da sua comunicação. E aí quem te segue não sabe o que você faz da vida. E aí, nem as pessoas que te seguem, quanto menos o algoritmo, porque ele vira uma confusão. Tá, mas o que você quer mostrar? Você quer mostrar um estilo de vida ou você quer vender mais do seu negócio? Não entendi, fiquei confuso. E aí é onde começa a se perder, se você não tem estratégia, alguém que te direcione, começa a dar essa confusão, vir pessoas que não vão ter potencial de comprar o teu negócio, de comprar o teu serviço, e aí elas vão ficar esperando. Então é aquela expectativa, eu tô aqui, quem que é essa pessoa? Eu vi porque ela postou que ela saiu com os cachorrinhos e eu achei interessante. E eu tava pensando em comprar um cachorro. Eu vi, tá bom, e aí? Mas o que você faz, né? Por que que agora você não me mostra mais? Então, e as pessoas param de postar, né? Às vezes começa a colocar stories só, sem a intenção, de forma aleatória, e para de publicar no feed. Porque eu sempre digo, fazer tráfego orgânico, fazer tráfego pago, você não tá
entregando para profissionais e você não vai ficar assim, agora que eu tenho os profissionais eu não preciso mais fazer nada, eu vou ficar só assistindo. Não. As pessoas não podem esquecer que quem é expert no seu negócio é ela que está te contratando. Se você não faz um download do que é o negócio dela e onde ela quer chegar, a gente não consegue traduzir isso e muito menos alcançar as pessoas que vão ter a capacidade de comprar ou consumir o serviço ou o produto que ela quer. Então isso é muito importante, porque as pessoas acham, não, vou contratar e não vou precisar fazer mais nada. Mas eu tenho que gravar vídeo. Mas eu tenho que gravar vídeo para o orgânico e para o pago, porque são intenções diferentes, né? Quando eu vou fazer o tráfego pago, eu espero uma intenção que a pessoa, ao terminar de ver o meu vídeo, meu anúncio, eu quero que ela deseje comprar o meu negócio. Que ela diga, eu preciso disso agora. Então, eu preciso que ela tome uma ação imediata. E quando ela está rolando no feed, ela está ali tentando se convencer daquilo que está respondendo todas as dores dela. Eu preciso disso. Isso aqui é interessante. Nossa, eu não sabia que tinha essa solução. Não sabia que tinha essa solução. Então, tudo isso está atrelado, só que eu só vou chegar nas pessoas que vão identificar que elas têm essas dores se eu conseguir fazer esse download do expert do negócio que está me contratando, para que a gente consiga traduzir de uma forma intencional. Não, e isso que você falou, perfeito, e até complementando, né? A questão das inteligências artificiais. Não se engane, o algoritmo, o Instagram, ele já está trabalhando por uma inteligência artificial que entende o que você está postando, não só pelas interações, mas pela imagem. Exatamente. Então, um exemplo, vou dar um exemplo de hoje. Vindo aqui para a gravação, eu postei uma foto dos girassóis e quando eu fui buscar a música para colocar naquela foto, ele me deu opções relacionadas a girassóis, inclusive músicas com nome girassol. Eu não pesquisei isso, ele leu que era um girassol pela foto que eu coloquei ali no story. E isso já percebi em outras situações também, mas hoje foi muito escancarado porque foi um girassol. Se você posta, vamos pegar o girassol, se você posta girassol todo dia, vai chegar um momento que o algoritmo vai entender que o teu negócio está relacionado a algo de flores. Seja uma floricultura, seja eventos de casamento, seja alguma coisa relacionada a flores. Isso mesmo. Então, por isso que precisa ser intencional. Beleza, você gosta daquilo? Poste. Vou dar o meu exemplo novamente. Academia. Eu posto isso bastante porque eu sou embaixadora de uma academia. E isso é algo que briga com o meu conteúdo nesse sentido que eu falei, né? Então, esses dias eu recebi uma mensagem, essa semana eu recebi uma mensagem de uma menina perguntando se eu fazia personal online. Falei, não, preciso dar uma olhada aqui no meu conteúdo, porque eu acho que tá pesando muito. Mas por quê? Porque a parceria com a academia intensificou, porque eu fechei parceria também com uma loja de roupa fitness. Aí fechei com com a Mari, que já veio aqui no Mi Vírgula, de Pilates. Então o algoritmo começou a entender que o meu perfil é fitness. O que eu fiz? Aqui, um pouco antes de você chegar, eu falei com o pessoal aqui do estúdio. Pessoal, eu quero marcar com vocês uma diária de gravação, porque eu preciso gravar Reels. Sobre o meu negócio. Exatamente. Porque o algoritmo precisa entender novamente o que eu faço. Então, a gente tem que ser intencional o tempo inteiro, né? O tempo inteiro. Falando em algoritmo, Vanessa, a gente já falou que tráfego pago não resolve conteúdo ruim. A gente já tá chegando na reta final do episódio e eu gostaria... Que rápido, gente. Já os últimos 7 minutos. Eu queria que você deixasse uma mensagem, assim, que ficasse como marca mesmo, para que as pessoas entendam a importância, não só de produzir um bom conteúdo, mas isso aqui é mais comigo, mas de entender a importância do tráfego pago e o que ele realmente faz
a favor de um negócio, a favor Uhum. de alguém que já entendeu, se ela já entendeu que ela precisa estar no Instagram, Perfeita, vencemos, vencemos. né? Mas é mais do que isso. A gente precisa realmente fazer isso de forma estratégica. Eu acho que o ponto principal para quem aí busca tráfego pago e vem com essa ilusão, ai não, agora eu vou vender porque eu contratei um gestor de tráfego. Uma coisa que eu falo muito é como que está a tua maturidade digital, né? O quanto você está preparado para essa atuação no digital, para estruturar as tuas redes, os teus canais de se relacionar, de aparecer, de se apresentar e manter isso ativo. Porque quando você começa, e se você começa e para, você sempre tem que começar do zero. Então, decidi começar, quero me posicionar. Você tem essa constância aí você contrata o tráfego pago para quê? O teu algoritmo já entendeu o que que você é organicamente, gratuitamente. Você tem uma constância, você já tem uma audiência ali que já interage, que é possível compradora, possível consumidora do que você vende. E aí o tráfego pago, gente, ele vem para impulsionar a sua percepção de valor. E aí, quando eu levo para pessoas que ainda não tinham nem sido impactadas, pelos seus conteúdos, elas chegam através do anúncio e se elas se deparam com um conteúdo de valor, é onde a gente aumenta a percepção de valor. Porque se eu estou com um cliente, vamos supor, ele está falando apenas com uma região, vamos dar um exemplo pequenininho, não vamos para o grande, que o grande é muito mais fácil, né? Um exemplo pequenininho, eu sou uma loja de bairro que quero atuar aqui, ou uma clínica de estética que quero atuar aqui na minha região. Só que às vezes a gente fica tão fechado nessa região que tem pessoas que moram lá do outro lado da cidade ou em regiões próximas e que estão em busca desse profissional que já tem essa autoridade, já tem essa geração de valor e eu consigo chegar em pessoas num raio um pouco maior. Mas o que que eu consigo fazer também? Tem muitas coisas que eu acho muito legal quando a gente fala de produtos de alto valor agregado, a gente consegue pincelar os clubes, pessoas que frequentam os clubes, eventos de high society. Eu consigo pincelar e falar exclusivamente com as pessoas. Um exemplo, você que é associado do Graciosa, do Curitibano, você fala com essas pessoas e você consegue chamar a atenção. Que eu falo que é onde o tráfego pago ele gera valor ao que você já tem de valioso, que é o teu conteúdo. Só que ele não chega em todas as pessoas, porque organicamente eles não entregam para todo mundo. Ele entrega por uma fatia, né? E vai expandido de acordo com o que a Vi já explicou ali no início. Então, gente, o tráfego pago ele pode gerar muito valor para o seu negócio. Dessa forma que eu digo que é bem cirúrgico, ele é pincelado, né? Então, quando a gente desenvolve essa estratégia aliada com um bom conteúdo, aí ele vai dar resultado. Mas não pensem que o tráfego pago ele termina aqui na geração, enchi o funil e seja o que Deus quiser. Não. Além disso, eu faço todo um trabalho de gestão dos leads, qualificação junto com o cliente, implementação da ferramenta, ajudar a ferramenta a ser implementada sem tantas dores pela equipe de vendas, para que a gente consiga, de fato, ter qualidade, crescer e escalar os resultados. Então, acho que para quem busca o tráfego pago tem que pensar muito nisso. Eu já gero um conteúdo, tô inseguro, o que eu mais ouço, Vanessa, todas as minhas experiências com tráfego pago foram frustradas, não tive resultado, e eu vou ver, tem um bom conteúdo. O que que aconteceu, né? Aí quando eu olho as campanhas eu fico horrorizada, tá bom, não foi pincelado, não foi pensado, foi Palavra-chave errada. impulsionado. Quando você Aff. só aperta o impulsionar, gente, vocês estão dando dinheiro para o Mark Zuckerberg. E aí ele fica muito feliz. Foi por isso que ele colocou esse botão, porque ele ganha dinheiro facilmente, porque as pessoas ainda acreditam que o impulsionar vai trazer pessoas qualificadas para consumir o seu produto. Ah, mas é sacanagem ele fazer isso. Gente, o negócio é dele.
se tá dando certo para a intenção que ele quis, quem sou eu para julgar, né? E ano passado também aconteceu uma grande atualização no Meta, que agora tem inteligência artificial, eu subo as campanhas, o Meta ele já arruma os meus anúncios, já vai fazendo ajuste, ele coloca a música e a inteligência artificial entrega. E aí é que vem outro pulo do gato. Se você não tem um bom conteúdo, se a sua audiência não é qualificada, pensa que ele vai trabalhar de acordo com o que você já entrega gratuitamente. Se você não entrega organicamente um bom conteúdo, o seu tráfego pago vai ser caótico. E aí você precisa de um ser pensando na sua estratégia para ir ajustando junto com o conteúdo para quem você quer entregar, para quem você quer aparecer. E isso é fundamental. Mas enfim, a gente tem conversa aí para muitos episódios. Tem, e eu não quero deixar de pegar isso que você falou do dinheiro para o Mark Zuckerberg. Porque é o seguinte, entendo o Instagram como uma plataforma que nasceu para relacionamento. Mas ela hoje não é mais só uma coisa pessoal, ela é uma coisa profissional. E é o relacionamento entre você, empresa, e o seu cliente. Ou seja, se é uma plataforma profissional, ela deve ser tratada de forma profissional. E é aí que entra o erro de muita gente. É Instagram, eu sei fazer uma selfie e postar. Eu sei fazer um videozinho. Minha sobrinha faz. A Gê tá aqui no bastidor, o videozinho. Ai, que a gente fica com raiva desse negócio de videozinho. Não é videozinho, é um trabalho, gente. E é um trabalho que exige talento, dedicação, né? Então ele acha, eu sei fazer um videozinho, eu vou fazer. E aí, faz o videozinho do jeito que acha que sabe fazer, posta e ainda vai lá no botão impulsionar e impulsiona e ferra com a base. Ferra. Então, assim, trate de forma profissional, desculpa. O pessoal vai ser necessário. A história da novelinha que eu falei, você vai precisar sim ter disponibilidade de estar nos stories, de gravar os vídeos nas diárias de gravação. Você vai sim que estar à disposição da produção de conteúdo. Porém, na hora de fazer algo que vai para o feed, ou na hora de propagar para mais pessoas, faça isso de forma profissional com quem entende. E só mais um gancho, a história do propagar, eu costumo também, mais uma frase aí para você levar para suas reuniões de prospecção, é que nem dinheiro. Dinheiro só potencializa quem a gente é, né? Se a gente é uma pessoa boa, quando você tiver muito dinheiro, você vai fazer coisas boas. Exatamente. Agora, se você não é uma pessoa boa e você tiver muito dinheiro, olha o poder que você tem na mão de fazer coisas muito piores. Vide o que está acontecendo no mundo, né? Dinheiro é poder e você usa ele de acordo com a sua Exatamente. intenção, seu perfil. Exatamente. E aí que vem as intenções. As intenções de dinheiro fácil na rede social, né, Vi? Então, tem muita gente iludida, buscando o dinheiro rápido, o retorno rápido, o imediatismo. Mas... Aqui, ó. Construção leva tempo, tijolinho a tijolinho. Um prédio não cresce na avenida da noite pro dia. De jeito nenhum. Ele demora um tempo, né? E antes, inclusive, dele aparecer, tem a fundação. Tem toda a fundação. Então, para saber o quanto você vai crescer, você tem que fazer uma fundação proporcional ao seu crescimento. E se você não entendeu a analogia, a fundação é a estratégia, que é o primeiro passo. Exatamente. Tudo começa na estratégia. É o primeiro passo, exatamente. Vanessa, olha só. Aqui no vírgula, você deve saber. Ó, o negócio tá grudado aqui, hein? Ó, os erros de gravação. Aqui no vírgula, a gente tem os girassóis como símbolo. Porque os girassóis... Você conhece Carol Correia? Foi ela que me ensinou essa história. Vi a história. E sabe que quando eu vi a Carol contando a história, eu plantei muito girassol na minha infância. Sério? Muito girassol. E aí, em dias nublados, a gente morava em Garopaba, eu tinha um papagaio. E aí, os girassóis muito maior que eu, quando estava nublado, eles viravam um para o outro. Eu descobri plantando girassol pro meu papagaio.
E aí, quando a Carol contou, eu falei, nossa, é verdade. Eu resgatei minha história da infância com o girassol quando eu vi a Carol Olha, que contando. legal. Então, eu não sabia, eu conheci por ela essa história. E agora, né, que a gente fechou uma parceria, Vanessa e eu, a gente tá nessa caminhada, indicando clientes uma para outra, né? Porque a gente sabe que nossos serviços são complementares. O meu serviço fica muito melhor quando completado pelo dela e o dela também pelo meu. Então, a gente atua como dois girassóis. 2 girassóis, isso mesmo. E aí, esse é Ai, para amei. você, do vírgula, com todo carinho. Os outros estão Meu jogados momento ao de chão. infância, lembrei. Olha aqui, Gê, mostra o erro de gravação. Os girassóis caíram. Caíram todos. Mas aqui é assim, a gente grava como se fosse ao vivo e segue o baile E do jeito segue o baile, é isso aí. que a vida é isso, tá? Isso faz parte de produzir conteúdo também. Exatamente, exatamente. Muito obrigada, viu, por ter Eu vindo. que agradeço a Deixa o oportunidade seu e a arroba. parceria. @trafegar.digital. Temos muitas novidades em breve, o perfil está em atualização, então em breve vocês vão ver muita coisa legal lá. Obrigada, viu, Vanessa? Obrigada também. E você, se ainda não segue o Vírgula nas redes sociais, nós estamos no TikTok e no Instagram com nossos cortes diários e também no YouTube e no Spotify com nossos episódios semanais. Aguardo você lá e até a próxima vírgula.